Olá, a aula de hoje é sobre Tomás de Aquino, esse frade dominicano que viveu entre 1225 e 1274, ou seja, morreu com 49 anos, é isso, né? A filosofia tomista é uma das representações mais importantes da escolástica e a gente precisa estudar ela, primeiro, história das ideias, mas mais do que isso, porque a filosofia tomista ainda é uma filosofia atual. Muitos dos problemas de filosofia do direito de hoje a gente resolve com a filosofia tomista. Boa parte dos problemas da teoria da lei, da teoria do processo, da teoria da pena, estavam extremamente avançados na filosofia tomista, mas há um destaque especial sobre filosofia da justiça, ou teoria da justiça, desculpem, no qual Tomás de Aquino desenvolve o conceito de justiça social, foi resgatado no final do século XIX, início do século XX, bastante difundido para as discussões de então e desenvolvido até hoje, com desdobramentos como, por exemplo, da justiça restaurativa. Praticamente todo esse desenvolvimento da teoria da justiça nos últimos anos, no último século, são tributários de Tomás de Aquino. Então, Tomás de Aquino é um autor que a gente tem que estudar. As pessoas, em geral, têm preconceito. Tem preconceito por duas coisas. A primeira, que ele foi canonizado, mas serve de compensação, ele também foi excomungado pelo bispo de Paris um pouco antes da sua morte e teve um reforço da condenação de suas teses depois da sua morte. Ou seja, Tomás de Aquino não necessariamente é alguém que está falando para agradar a igreja. Tomás de Aquino é o responsável pelo recebimento da filosofia árabe no mundo europeu. É um dos responsáveis, certamente um dos principais responsáveis pela difusão dessa filosofia recebida dos árabes. E eu já falo um pouco mais disso. Mas antes, eu gostaria de ressaltar uma coisa. Se vocês quiserem chamar pelo nome canônico, eu prefiro chamar só de Tomás ou só de Tomás de Aquino. Chamem então de Santo Tomás de Aquino, porque é o nome canônico dele. Não é São Tomás, não é São Tomás de Aquino, é Santo Tomás de Aquino. A regra geral é que quando começa com vogal é santo, quando começa com consoante é são, mas existem várias exceções e uma delas é que quando começa com T, normalmente quando começa com T é santo. Então é Santo Tomás de Aquino, mas o que nos interessa dele é o filósofo e não o santo. Mas eu disse que tinha duas razões. A segunda razão pela qual há um desconforto generalizado, imagino, com Tomás de Aquino, é que ele era medieval e escolástico. Bem, praticamente todos os filósofos medievais eram escolásticos. Escolástica é um termo que se refere, então, a essa filosofia desenvolvida principalmente nos monastérios, mas também nas primeiras universidades, que estão ressurgindo na Europa com toda a força nesse mesmo período. E é um método bastante bom para o desenvolvimento de debates teóricos. Eu acho que é um método muito rigoroso e que a gente normalmente usa no sentido pejorativo para dizer que alguém é escolástico. Normalmente a gente quer dizer que a pessoa está falando de conceitos que não têm aplicabilidade prática, que a pessoa está sendo prolixa, que a pessoa está desenvolvendo demais um tema, mas ser escolástico, na verdade, é só seguir um método bastante rigoroso que eu vou explicar daqui a pouco para vocês. O escolástico é medieval. E o medievo recebeu uma propaganda muito negativa vindo dos seus adversários e sucessores da Renascença. A Renascença passou a chamar a Idade Média de Idade das Trevas. A Idade das Trevas é uma injustiça tremenda. Por quê? Porque nesse período medieval, por exemplo, surgem as universidades. Nesse período medieval, a gente tem filósofos importantíssimos. É nesse período medieval, por exemplo, que em Bagdá é fundada no século VIII a Casa do Saber.
tinha entre os seus projetos traduzir todo conhecimento, se tinha conhecimento, para o árabe. E graças à Casa do Saber, as obras de Aristóteles são resgatadas nesse mesmo período que a gente está falando de Tomás de Aquino, pelo mundo ocidental. Como vocês sabem, os árabes conquistaram toda a Península Ibérica, praticamente, com exceção do norte da Espanha, de Barcelona, e um pouquinho do resto da Espanha. E ali desenvolveram o Califado de Córdoba, onde, por exemplo, Avicena desenvolveu toda a sua teoria que resgatava Aristóteles. Essa teoria de Avicena atravessou os Pirineus e chegou em Alberto Magno, que foi professor de Tomás de Aquino, depois, por sua vez, em Tomás de Aquino. A gente tem grandes debates do medievo e normalmente muita injustiça em relação a eles. O Rui Tavares, um historiador português que eu gosto bastante, recomendo até o podcast dele, Agora e Mais Agora, ele faz uma análise bem interessante dizendo que, inclusive, o nome Idade Média supõe que nada de importante acontece ali. É algo que está acontecendo entre dois períodos importantes, entre a Antiguidade e a Idade Moderna. Obviamente que eles não se concebiam como medievais, nenhum medieval chamou a si mesmo medieval, nenhum medieval achou que estava vivendo na Idade Média. A Idade Média não é a Idade das Trevas, e não é por Tomás de Aquino ter sido santo, a gente não vai estudar a filosofia dele, que tem muito a nos dizer. Ele, obviamente, faz parte do corpo da igreja de então, ele é um frade dominicano, os dominicanos da Ordem dos Pregadores, eles têm um lema que vai ser muito relevante para Tomás de Aquino, que é Veritas, a busca da verdade foi o que norteou a vida do Tomás de Aquino. E incrível a quantidade de assuntos que o filósofo Tomás de Aquino enfrentou com tanta densidade. Se vocês quiserem ler a obra de Tomás de Aquino, saibam que vocês têm pela frente um volume absurdo, coisas muito profundas. Provavelmente vocês teriam que ler umas 100 páginas por semana para o resto da vida de vocês, para vocês terminarem de ler as obras de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino ditava suas obras para vários escribas ao mesmo tempo. Ele ditava livros diferentes ao mesmo tempo para diferentes pessoas, fazia citações de diversos filósofos de cabeça e muitas vezes viajando de carroça entre as inúmeras universidades onde ele lecionou, como por exemplo entre Paris e Colônia. Bem, se o problema de vocês é achar que isso aqui é uma filosofia para católicos, saibam, Tomás de Aquino ele está debatendo, como eu falei para vocês, ele está trazendo a filosofia do mundo árabe, ele está debatendo com árabes, judeus, ele lê Maimônides, ele lê Al-Farabi, ele lê Averroes, ele lê Avicena, ele uma obra inteira só para debater com o mundo árabe e judeu da época, que é a Suma contra os gentios. Então, se vocês têm em mente o medievo e a Igreja Católica do medievo como a Inquisição era incipiente na época dele, nada parecido com o que foi a Inquisição ibérica, que só vai surgir alguns séculos depois de Tomás de Aquino e ganhar força principalmente no século XV. O Tomás de Aquino ainda está num cenário onde conviviam pacificamente judeus, árabes e cristãos na Europa, principalmente no mundo ibérico, mas havia um contato nessas universidades que surgiam muito grande entre esses diferentes saberes e essas diferentes culturas. Tomás de Aquino nasceu onde hoje seria a Itália, onde havia ampla comercialização com o mundo árabe, ou seja, é um mundo multicultural. Isso de vocês revejam os livros de história, é um mundo bastante multicultural,
onde se debatia filosofia de forma aberta com muita gente diferente. Para entender Tomás de Aquino, a gente tem que ter em contexto das suas influências e um contexto geral, pelo menos, sobre o que encontrar na sua obra e onde encontrar. A obra do Tomás de Aquino, ela se dá num contexto da escolástica, onde o principal nome, a principal teoria de base, por assim dizer, deles era Agostinho de Hipona, muitos vão chamar de Santo Agostinho, mas Agostinho de Hipona era um filósofo extremamente influenciado pelo neoplatonismo. O neoplatonismo é uma certa leitura de Platão com um viés bastante teológico ou espiritualista, primeiro uma espiritualidade egípcia e judaica, depois dentro do cristianismo, mas o neoplatonismo, então, é uma certa leitura de Platão, e depois que Justiniano fecha as portas da academia, começa a se difundir. Vocês sabem que as obras de Platão não foram perdidas, porque a academia de Platão durou até o século VI depois de Cristo, ou seja, durou quase 1000 anos após a morte de Platão, enquanto o Liceu, que era o equivalente da academia, mas do Aristóteles, foi destruído logo depois da invasão macedônica em Atenas. Ou seja, por isso que a gente perdeu boa parte da obra do Aristóteles. Mas, então, quando o Platão continuava sendo estudado e as portas da academia foram fechadas, alguns platônicos continuaram estudando Platão, e isso, por inúmeros vieses, vai chegar no mundo ocidental. Já antes, na verdade, alguns escritos da academia já vinham sendo discutidos, por exemplo, Plotino, Agostinho, Boécio e outros autores, então, vão difundir muito o pensamento do Platão, nisso que a gente chama de neoplatonismo. A patrística, no final do período romano, ela é muito influenciada por esse pensamento neoplatônico. Obviamente, o que o Tomás de Aquino recebe num contexto de teologia cristã é a filosofia desse neoplatonismo. Mas, ao mesmo tempo, ele é aluno de Alberto Magno, como eu falei para vocês. Alberto Magno está dedicado a estudar a filosofia aristotélica. A filosofia aristotélica, ela foi resgatada, como eu disse para vocês, no mundo islâmico. Eu ia dizer mundo árabe, mas é tanto mundo árabe quanto mundo persa. Então vamos chamar de mundo islâmico. O mundo islâmico tem um debate muito importante sobre inúmeras áreas de conhecimento, astronomia, matemática, porque os termos da matemática, algoritmo, se deve a um filósofo, Al-Khwarizm, o termo álgebra se deve aos árabes, e assim por diante. Aritmética é um termo árabe, e a gente tem, então, a arquitetura árabe influenciando, a gente tem a astronomia, a matemática e a filosofia árabe influenciando muito. Na Ibéria, dessa mesma época, se estuda muito Aristóteles, principalmente Averroes, é um filósofo que tende a resgatar a originalidade do pensamento aristotélico, ou seja, ele quer entender o que Aristóteles pensava sem nenhuma influência posterior, e ele vai fazer um aristotelismo radical, e esse aristotelismo radical tem inúmeros adeptos, e ele chega na discussão de todas as universidades europeias. Tem em Paris uma forte tendência averroísta. Isso daí não chega no Tomás de Aquino. Alberto Magno é influenciado esse debate aristotélico, mas tanto Alberto Magno quanto depois Tomás de Aquino pretendem fazer uma interpretação de Aristóteles que seja coerente com o neoplatonismo e coerente com a teologia cristã. Mas isso é um debate muito forte e profundo
naquele então. E, inclusive, boa parte das teses de Tomás de Aquino vão ser condenadas pelo bispo de Paris em razão dele aderir a essa filosofia que é uma filosofia que não é teológica, uma filosofia que não acredita, por exemplo, em Deus. Deus, para Aristóteles, é o primeiro motor imóvel. E é visto com muita desconfiança em alguns cristãos, principalmente aqueles que não estão no debate filosófico, mas no mundo acadêmico, por assim dizer, existe uma empolgação muito grande pelas obras do Aristóteles, e Tomás de Aquino dá um jeito de que Aristóteles seja compatível com esse neoplatonismo, que seja compatível com boa parte das teses teológicas da Igreja. Ele escreve num contexto teológico, mas o que é teologia e o que é filosofia em Tomás de Aquino fica muito claro, e qualquer leitor avisado consegue ver o que é filosofia. Além dessas duas influências, uma terceira influência muito importante para nós, principalmente, que queremos ver a filosofia do direito em Tomás de Aquino, é o direito romano. Nessa reurbanização da Europa, o direito começa a se tornar extremamente relevante. A gente tem um ressurgimento do direito a partir do Corpus Iuris, um resgate do Corpus Iuris, e a gente tem uma discussão muito grande para problemas práticos de comércio que a cidade agora está ressurgindo e estão chegando esses problemas e a gente tem que resolver juridicamente. Mas aqui atento às discussões que se influenciam principalmente pelo direito romano, um autor que ele sabe de cor e salteado é Cícero, então ele tem essas três grandes fontes de conhecimento, o neoplatonismo principalmente de Agostinho, ele está influenciado por Platão, mas através de Agostinho, ele está influenciado pelo aristotelismo, que ressurge, pede inclusive uma tradução para o latim das obras do Aristóteles, e direto do grego, não uma tradução que veio do árabe antes de vir direto do grego, e o direito romano. Então esse é o tripé que nos interessa da filosofia de Tomás de Aquino. Por fim, eu queria falar um pouco das duas obras mais relevantes, obras de todos os gêneros dentro da filosofia discutida na época. As duas que mais nos interessam é a Suma de Teologia, ou Suma Teológica, é dividida em três partes, primeira, segunda e terceira, e a segunda parte é dividida em duas, uma segunda, segunda, segunda. Então, a gente tem a primeira parte, depois a gente tem a segunda parte, que é dividida em primeira parte da segunda parte, segunda parte da segunda parte e a terceira parte. Nós vamos nos interessar por um pequeno pedaço da prima segunda e um pequeno pedaço da segunda segunda. Já falo quais são. E, por fim, ele tem uma outra obra extremamente relevante, que é a Suma contra os Gentis, na qual ele pretende resgatar tudo aquilo que ele viu na Suma Teológica, mas sem se referir a argumentos que derivem dos escritos cristãos, ou seja, ele acha que ele pode provar todos os argumentos dele para os árabes e para os judeus, no qual ele pretende um debate. Um debate entre árabes, judeus e cristãos bem comum nessa época. Por exemplo, São Francisco de Assis, que viveu um pouquinho antes de Tomás de Aquino, acho que eles foram até contemporâneos, ele morreu um pouquinho depois de Tomás de Aquino nascer, se eu não me engano. São Francisco de Assis, ele esteve no Egito, foi convidado pelo sultão, ficou hospedado pegando para o sultão durante vários dias, nos quais eles discutiram muito da teologia, e no final o sultão se despede, não se converte, mas pede para São Francisco de Assis rezar por ele. Ou seja, um debate muito profundo entre todas as religiões. Mas Aquino preocupado com isso, ele faz uma obra sem se referir à Bíblia. E acho que só por argumentos racionais consegue demonstrar para os gentis, ou seja, aqueles que não são cristãos, gentios, tudo aquilo que ele mostrou na Suma de Teologia. É interessante saber que a Suma de Teologia, na verdade, foi pedido por Tomás de Aquino que ele fizesse
currículo da Faculdade de Teologia de Paris, e ele decidiu fazer, então, um curso básico dentro do currículo. Ele ia fazer as emendas das disciplinas e desenvolver o básico de cada uma das disciplinas. Ele acabou desenvolvendo todos os conteúdos de todas as disciplinas e acabou escrevendo a Suma Teológica, que é uma tradução muito boa para o português, que é essa da edição Loyola, que é publicada em 9 volumes com folha de Bíblia, mas é uma tradução bilíngue muito boa, que foi traduzida durante vários anos pelos frades dominicanos. Então a gente tem que saber um pouquinho sobre o método escolástico para conseguir ler o Tomás de Aquino. Vou falar em termos gerais como é que funciona a estrutura central que vocês podem encontrar na maior parte dos autores escolásticos. Eu já disse para vocês que eu considero um método bastante rigoroso e desafio, inclusive, a que os autores de hoje consigam escrever assim. Bem, como é que funciona? Primeiro, tem que entender um pouco do contexto. As universidades ressurgem no final do século XI na Europa. Obviamente, no mundo islâmico, a gente já tinha universidades, porém, na Europa elas ressurgem no final do século XI, boa parte delas no próprio século XIII, mas a gente ainda não tinha disponível um mecanismo de tipos móveis de Gutenberg, que só vai surgir 2 séculos depois do Tomás de Aquino. Então, qualquer livro necessário para o estudo dentro das universidades, ele necessitava ser copiado à mão. O escriba precisava pegar uma cópia original e escrever folha por folha, linha por linha, palavra por palavra, para que a universidade pudesse ter um exemplar. E, obviamente, então, os alunos não podiam todos terem um exemplar, o que era impossível. O que acontecia, então, era que, para poder estudar, por exemplo, na faculdade de Direito, se quisessem ler os grandes jurisconsultos ou corpus iuris, alguém tinha que ir lá na frente e fazer a leitura, ou a lectio, em latim. Daí vem a ideia de lecionar como dar aula, lição como aprendizado. A lectio, a leitura, ela era feita num equivalente a sala de aula, uma sala de estudos. Alguém lia em voz alta e, a partir dessa leitura, se levantavam questionamentos. O que será que ele quis dizer nessa passagem? Será que ele está certo nessa passagem? Mas fulano diz diferente? Será que fulano que não está certo? Quais as implicações disso para hoje? Etc, etc, etc. Surgiam várias questões. O debate, então a dialética, era o centro desse aprendizado. A partir dessa questão se levantavam várias discussões e se tinham as questões disputate, ou seja, se tinha um diálogo entre pessoas que tinham respostas diferentes para aquelas questões levantadas a partir da leitura dos grandes clássicos. Então a gente tinha lexios e questões. Dessas questões a gente tinha questões disputadas. E normalmente, depois que passava isso para escrita, para a produção filosófica, a gente dividia em livros, os liber. Esses livros eram divididos em tratados, em diferentes tratados. Por exemplo, a Suma Teológica é um livro dividido em inúmeros tratados. Por exemplo, o Tratado da Prudência, Tratado da Caridade, Tratado da Justiça, Tratado da Lei, etc, etc. Tratado da Religião, Tratado das Virtudes Sociais, e inúmeros tratados que compõem a Suma de Teologia. Como é que se estruturavam essas questões? Então, o livro é cheio de esses tratados. Cada um desses tratados, por exemplo, o Tratado da Lei, que é um dos tratados que a gente vai ver, ele é dividido em várias questões. Então, são as questões que levantam as leituras ou o estudo da questão da lei. Como é que cada uma dessas questões era dividida? Bem, a questão, de certa maneira, era um tema de questionamento.
por exemplo, dentro do Tratado da Justiça, por exemplo, a primeira questão é sobre o direito, questão 57. Aí essa questão 57, que é o direito, ela é dividida em artigos. E aí os artigos são perguntas. Por exemplo, nessa própria questão 57, o artigo 1º é: o direito é objeto da justiça? O artigo 2º é: é conveniente dividir o direito em natural e positivo? E assim vai, tem 4 artigos. Algumas questões têm 12 artigos, 15 artigos. Então a gente tem um tema, a questão 57, por exemplo, do Tratado da Justiça sobre o Direito. A questão 58 é sobre justiça e a questão 59 é sobre injustiça. Então a gente tem vários temas que são essas questões. Os artigos são as questões propriamente ditas, as questões delimitadas, é uma pergunta. E aí tem uma parte fantástica. Quando se levanta uma das questões, a primeira coisa que se faz é fazer uma coletânea, um levantamento sobre todas as posições importantes que respondem àquela questão, que são as objeções. Então, logo que começa as respostas, então, ao primeiro artigo, depois ao segundo, ao terceiro, sempre essa estrutura é reproduzida. Então, a gente tem uma pergunta no artigo, logo que começa, diz: quanto ao primeiro artigo, parece que não, sei lá, uma resposta possível, que não é assim. Porque aí diz o primeiro, diz aí fulano diz que isso, ciclano diz que isso, aí o segundo, terceiro, quarto, ele levanta todas as objeções. Tem artigos com mais de 30 objeções, ou seja, toda vez que alguém falou algo de relevante quanto àquela questão, ele vai relatar. São pessoas que normalmente pensam diferente do que ele pensa. Então, ele está tratando aqui todo mundo que pensa em sentido contrário. Mas aí vem uma parte que é o sed contra, que é um argumento de autoridade, normalmente. Ele tem uma pergunta no artigo, todas as respostas que ele levanta de pessoas que pensam diferente dele, e aí ele bota em sentido contrário, mas em sentido contrário das pessoas que ele levantou. Os fulanos estão dizendo que é assim, mas tem uma grande autoridade, aí o sentido contrário sempre é um argumento de autoridade. Lá, Agostinho, Aristóteles, Alberto Magno, Ulpiano, etc, 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 dizem algo diferente do que esses caras estão dizendo. Então a gente tem um argumento de autoridade, nos dá um bom indício que talvez esses caras estejam errados. E aí vem a resposta do próprio autor, no caso aqui do que a gente está estudando, do Tomás de Aquino. Artigo, uma coletânea de objeções, um argumento de autoridade que faz ele duvidar daquelas objeções. Então ele dá a resposta dele. E em latim, respondeu, ou seja, eu respondo. Eu respondo aquela pergunta levantada no artigo. Ter cuidado porque algumas traduções, essa da Loyola é bem cuidadosa nisso, até porque é uma tradução bilíngue, e todo mundo que faz uma tradução bilíngue costuma ser cuidadoso, afinal tem o gabarito ali do lado. Qualquer pessoa que domine o idioma poder ali criticar a tradução. Então, essa tradução da Loyola é uma boa tradução. Traduz responde ou respondo. Algumas traduções dizem resposta, como se fosse a grande resposta, como se fosse uma resposta objetiva. Mas não é. O Tomás de Aquino não tem essa pretensão. O Tomás de Aquino se pretende lançar num debate. O que ele está fazendo é só mais uma resposta aqui que entrou nessa dialética, nesse debate entre grandes filósofos, e convida o leitor para entrar nesse debate junto. Então ele estrutura uma resposta filosófica para o tema que ele pretende enfrentar. Depois dele ter dado a resposta dele, ele fala quanto às objeções. Ele diz quanto ao primeiro. Aí ele pega lá a primeira objeção que ele trouxe e diz por que aquela objeção está errada. Depois, quanto ao segundo, ele pega a segunda objeção e diz por que ela está errada. Quanto ao terceiro, e assim ele vai. E ele mostra, então, porque todo mundo que pensa diferente dele, ele acha que está errado, ele dá bons argumentos para isso. Imaginem fazer, vocês estão
a maior parte das pessoas está vendo esse vídeo e está fazendo cadeira de filosofia do direito, está no oitavo semestre, deve estar fazendo TCC. Imagina vocês fazerem um TCC no qual vocês têm que levantar o pensamento não só de quem pensa parecido com vocês não vão trazer só citações para dizer o que vocês pretendem concluir. Tem que dizer o que todo mundo que está nesse debate, e mesmo naquela época era muita gente, ele está debatendo sobre praticamente toda a filosofia. Se vocês pegarem a quantidade de autores que ele cita, é absurda, são páginas e páginas e páginas de autores. Então, se vocês tiverem que fazer um TCC e tiverem que dizer assim, todo mundo que pensa diferente, explicar da melhor maneira possível a teoria dessa pessoa que pensa diferente. Não é já fazer um espantalho que vocês facilmente vão derrubar. Vocês vão explicar da melhor maneira possível essa pessoa. Depois vocês vão dizer por que ela está errada. Aí vocês vão passar para a próxima, que pensa também diferente. E aí vocês vão dizer por que ela está errada, depois de explicar o que ela pensa. E assim vocês vão com todo mundo que trouxe uma resposta e depois vocês vão trazer a resposta de vocês. Então pensem no trabalho e dá uma reflexão profunda sobre isso. Por isso que eu disse que a escolástica é extremamente rigorosa. Eu recomendo que, se vocês quiserem ler, uma maneira mais fácil de ler, que é a que eu leio, começar pelo Respondo. Leem uma pergunta, vão para o Respondo e vocês já sabem a posição do Tomás de Aquino. Depois vocês leem a primeira objeção e vê o quanto a objeção, porque ele acha que essa objeção está errada. Vocês voltam, leem a segunda objeção e leem o que a segunda objeção está errada lá no quanto às objeções. E assim vocês fazem, vocês vão ver que vocês vão entender bastante bem como é que funciona esse método e por que ele é tão rigoroso. E convido vocês, então, a debaterem esse método escolástico. Eu vou apresentar para vocês 2 tratados sobre alguns temas que interessam ao mundo do direito. Não são os únicos tratados que falam sobre questões jurídicas. O Tratado da Prudência, por exemplo, vai falar sobre questões de interpretação. O Tratado da Caridade vai falar coisas que a gente interpretaria hoje como direito internacional, por exemplo. E tem vários outros tratados sobre a vontade, sobre a razão, sobre várias coisas que nos interessariam. Mas eu vou aqui delimitar 2 pontos bem relevantes que a gente vai ver do Tomás de Aquino, que são o Tratado da Lei, entre as questões 90 e 108 da primeira parte e da segunda parte. Lembram, a suma é dividida em 3 partes. Aqui a gente vai pegar a primeira parte da segunda parte, questões 90 a 108, no qual ele fala sobre a lei em geral, e depois ele continua no Tratado da Lei falando sobre a lei antiga e a lei nova, que ele continua falando sobre a lei divina, ou seja, falando sobre a lei no sentido teológico. Nos interessa, então, só até a 108, no qual ele fala lei em sentido jurídico. Da 109 em diante, ele vai falar lei em sentido teológico. Que pese eu não abordar essas questões, tem elementos bem importantes para o mundo do direito nas questões 109 e seguintes. Depois a gente vai pegar uma parte do Tratado das Virtudes, que é subdividido. A gente vai pegar o Tratado da Justiça especificamente. Entre as questões 57 e 80, vou trazer alguns elementos, principalmente quanto às primeiras questões. Eu não pretendo ser exaustivo na análise das questões, eu pretendo dar um quadro do que tem de relevante para nós, para a discussão que eu estou apresentando para vocês nesse semestre, mas sabendo que é muito insuficiente. Vocês deveriam ler a Suma se vocês quisessem se aprofundar nessa filosofia mista. Eu vou tentar respeitar o método do Tomás de Aquino, para ele o método é bem relevante, e vou tratar mais ou menos as questões na ordem sequencial que ele apresenta, porque ele acha que tem uma sequência lógica nesse debate. Então, convido vocês a entrar um pouquinho nesses tratados.